pessoal, tudo certo? É claro que a gente precisa voltar do Leozinho. Faz um mês que houve o anúncio oficial da direção do Magnus Futsal e do próprio atleta através das redes sociais da rescisão contratual. E de lá para cá ainda muito silêncio a respeito de futuro, a respeito de definições. Aliás, este silêncio que já vinha acontecendo antes mesmo do anúncio da rescisão do atleta com a equipe do Magnus. A gente falou nisso com relação a essas questões no vídeo anterior sobre o assunto. Está disponível aqui no card se você quiser dar uma observada depois, dar uma conferida no vídeo por lá. Primeiro, dar uma espiada no que tem de novidade nesses 30 dias depois desse anúncio oficial da rescisão do atleta e do jogador. Silêncio, sem muitas novidades, algumas indefinições que a gente vai tentar decifrar. E quando há uma certa aparição, polêmica. Ultimamente, tudo que tem envolvido o atleta e algumas situações aí de postagens do jogador nas redes sociais, que foram poucas nesse período, ou do próprio representante do jogador, geram incertezas, geram dúvidas, geram repercussão, algumas polêmicas inclusive. A última diz respeito à decisão da Taça Brasil de Futsal no último final de semana, quando o Joinville acabou derrotando o Magnus na decisão do campeonato. O Leozinho acabou postando uma foto beijando a taça de campeão da edição anterior da Taça Brasil, onde o Magnus foi campeão justamente sobre o Joinville, lá em Dourados, isso em 2021. E aí deixou um certo recado que não caiu bem na equipe do Magnus, principalmente na diretoria da equipe do Magnus. Repercutiu e gerou até bate-boca do jogador com o Reinaldo Simões, que é supervisor da equipe do Magnus, nas redes sociais. Teve outras questões que acabaram reverberando, questões contratuais, possíveis dívidas de um lado de outro, enfim, com representantes de empresas envolvendo aí contratos que teve relação com o Leozinho. A repercussão, a gente percebe pelos comentários nas redes sociais, a grande maioria das pessoas repercutindo negativamente toda essa exposição. Um grande craque do nosso futsal, da nossa modalidade, inegável, ponto pacífico, todo mundo sabe disso, mas que ultimamente tem gerado apenas notícias diferentes. A gente tem falado do Leozinho aqui no canal só dessas situações todas. Gostaríamos de falar dele, de repente, decidindo um título, fazendo um gol, jogando, mas nesse momento o atleta está sem clube. E essa repercussão toda nas redes sociais não foi só com o Reinaldo Simões. O próprio Felipe Drummond, presidente da equipe do Magnus, também acabou se pronunciando nas redes sociais, não diretamente ao jogador, mas dando a entender, dando algumas indiretas, né? Fica aquela questão chata, né, de não se falar com exatidão o que aconteceu para o afastamento do Leozinho, o que levou à rescisão do contrato do atleta com a equipe do Magnus, e isso continua repercutindo, continua sendo incerto, continua sendo duvidoso. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não sei se de repente seria de divulgar, não é uma questão de repente divulgar propriamente dito. Mas hoje, com esse período em que o atleta não mostra nada dentro de quadra, até porque não tem clube, mas não dá nenhum tipo de perspectiva sobre o que vai acontecer realmente com a sua carreira, o torcedor fica com a pulga atrás da orelha. Tem muita gente apostando aí, entre aspas, né, em como será o futuro do jogador, se é que será dentro de quadra ou fora de quadra, no Brasil ou fora do Brasil. Por isso que a gente fez este questionamento, né? Pode piorar? A gente não sabe. Não há como saber neste momento o que pode acontecer com a carreira do jogador. Os representantes do atleta, o próprio atleta, em algumas postagens que foram feitas, dão a entender que as coisas já estão definidas, mas absolutamente nada de divulgação. Seguem as especulações sobre uma possível saída do jogador do Brasil. Aí a gente já começa aí a tentar decifrar o que pode acontecer com a carreira esportiva do Leozinho. Eu já começo a não acreditar numa possível transferência para a Europa. Por quê?
Porque boa parte das equipes europeias, ou de fora do Brasil, propriamente dito, já estão com o seu período de pré-temporada em andamento. E o jogador não está integrado ao grupo. Dificilmente um clube vai contratar um atleta para ele se apresentar no meio da pré-temporada, ou uma semana antes de começarem os jogos ou os treinamentos. Dificilmente isso realmente aconteceria. Tudo está levando a crer que o atleta vai mesmo permanecer no Brasil. E muitos indicam que seria o Corinthians o seu destino, mas isso é especulações, absolutamente incerto, não há como cravar esta situação. Falam no próprio Joinville também, enfim, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Certo é que todo esse cenário, toda essa situação repercute negativamente, não só para o atleta, mas também para a modalidade, até porque a discussão bate-boca nas redes sociais no final de semana e depois da decisão da Taça Brasil realmente foi, no mínimo, desagradável ler alguns dos comentários por lá. A gente fica chateado, né? Porque, como a gente destacou, inegavelmente, um grande atleta, um craque da nossa modalidade, mas que, nesse momento, não parece, pelo menos, estar preocupado em realmente mostrar o que ele sabe. A gente tinha falado isso no vídeo anterior, que ele deveria ter este foco de mostrar o que sabe, dar a resposta dentro das quatro linhas e jogando futsal. Enquanto não há nenhum tipo de definição sobre isso, seguem as especulações e a gente espera que diminuam as polêmicas. Quando tiver novidades, a gente volta por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e acompanha o conteúdo que a gente está gerando aqui pelo YouTube também. É claro, aqui na descrição do vídeo tem o nosso site, tem todas as nossas outras redes sociais para você acompanhar todo o nosso conteúdo. A gente se fala, pessoal. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.